Aleluia. Boa noite, família. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Que bom que você veio e está aqui. Amém? A gente sempre recebe vocês com muita alegria, é muito bom estarmos juntos. Alguém aqui pela primeira vez nessa casa hoje? São muito bem-vindos, bem-vindos. Sidão, Rose, Deus abençoe vocês, os demais. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que essa casa se torne um lar para vocês, amém? E que esses muitos irmãos se tornem discípulos, caminhando ao lado de vocês, ajudando-os a guardar a fé, em nome de Cristo Jesus. Muito bom tê-los aqui, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração hoje, como já tem falado, na hora do ministério de música aqui, adorando a Deus junto conosco. O Luizinho me chamou aqui em cima, e eu acredito que existem momentos onde Deus vira uma chave na nossa vida em relação a algumas percepções. Eu acredito que nós estamos debaixo de uma noite assim, ok? Deus fala com algumas tribos, e uma das tribos que Deus elogia é a tribo de Issacar, porque ela aprendeu a discernir os tempos e as estações para os períodos de colheita. E hoje Deus, de fato, está falando conosco de maneira assim muito peculiar. Se você for sensível ao Espírito Santo, você vai entender que você está debaixo de uma atmosfera de transformação. Deus nos falou agora por meio do Lizinho, me chamou aqui e falou: pastor, Deus está me dando uma visão a nosso respeito, e Deus está falando que nós vamos começar a vivenciar um tempo de colheitas daquilo que tem sido plantado ao longo desses anos. Deus vai começar a fortalecer e trazer pessoas e posicioná-las de forma que elas serão estabelecidas naquilo que o Senhor está fazendo, não no que a comunidade está fazendo. Mas Deus está fazendo algo que vai além daquilo que nós podemos. Aí Ele pediu para mim olhar para vocês. Vocês estão todos bonitinhos, cheirosos, glória a Deus. Uns mais, né? Outros menos, mas estamos. E Deus, de fato, começou a nos ministrar a respeito disso. E sabe uma coisa que, eu não sei se você já viveu algum momento assim na vida, onde você percebe que você não tem condições, que por você mesmo as coisas não podem acontecer. E é quando você reconhece na presença daquele que é todo-poderoso, se não fosse Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas. Então eu quero glorificar a Deus nessa noite por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, através da sua vida, aquilo que Ele está fazendo na comunidade. Nós somos muito gratos a Deus. Ontem nós finalizamos mais uma classe de pessoas novas que estão chegando na igreja. Nós vamos ter um batismo no dia 6. Eu convido você da igreja a estar no batismo dia 6. Venha se alegrar com os seus irmãos que tomaram uma decisão por Cristo Jesus e vão descer as águas do batismo. Nós vamos sair daqui às 15h30 aqui da frente da igreja. O sítio do batismo é bem pertinho aqui. Nós vamos todos juntos para lá. 32 vidas decidiram pelas águas, e nós cremos que de fato Deus está salvando pessoas. Nós estamos recebendo nessa classe 94 pessoas novas na comunidade. Pastor, não tem a ver com números, eu não estou dizendo os números para te impressionar. Longe de mim fazer isso, Deus conhece o meu espírito e o meu coração. Eu estou dizendo para você que nós que somos da casa temos muito trabalho pela frente. Porque se Deus está acrescentando pessoas novas que estão chegando, muitos deles são recém-nascidos no mundo e na vida espiritual com Deus. Então nós precisamos das células envolvidas nisso. As células cuidando, discipulando, as células assistindo a vida dessas pessoas, ensinando essas pessoas no caminho que elas devem andar. A Bíblia nos ensina assim, amados: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Às vezes nós achamos que esse versículo são só para crianças físicas, né? Bebês, mas está falando também dos nossos bebês espirituais, aqueles que estão iniciando em Jesus, independente da idade cronológica. Eles precisam ser ensinados no caminho. Então, se Deus está nos dando, amados, não existe coisa pior na vida de uma igreja em ela não discernir as estações que estão vivendo. Nós temos tido um tempo de muita evangelização. Agora Deus está nos levando num tempo de quebrantamento muito grande em relação à oração. As orações das 5h30 da manhã, nós estamos num grupo aqui de 30 e poucas pessoas orando às 5h30 da manhã por você. Eu quero desafiar você, vem aqui orar às 5h30 da manhã, toda quinta-feira. É das 5h30 às 6h30 da manhã, nós somos britânicos. 6h30 da manhã você toma um café e vai trabalhar, vai levar os filhos para a escola.
Ah, pastor, não dá tempo. Dá, querido, você sabe que dá. É que às vezes você levanta o lençol e te puxa, né? Você faz assim, o travesseiro te abraça, repreende, é coisa do inimigo isso. Fala, lençol, te repreendo em nome de Jesus, cobertor. Vem aqui orar com a gente. Tem sido uma bênção, amados. Nós temos feito um culto aqui na madrugada. Os irmãos trazem um violão aí, né? Não sei se o seu João mora aqui em cima, não sei se ele escuta o barulho que a gente faz aí. Se escutar também é porque tem que descer para orar com a gente. Em nome de Jesus, cadê o João? O João está aí, ó. É, João, ficou vermelho, né? É. Deus é bom, Deus está fazendo, amém? Nós estamos chegando, queridos, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, meia hora antes. E nós estamos dobrando nossos joelhos. Se você chegar um pouquinho antes do culto, não tenha vergonha não. Senta na sua cadeira, comece a orar. Dobre o seu joelho, se você não tem dificuldade com isso, dobre o seu joelho. Nós criamos um ambiente para Deus, sabe, irmãos? Mais do que nós nos relacionarmos com a igreja, nós precisamos nos relacionar com o Senhor da igreja. Porque é na relação com o Senhor da igreja que a igreja de fato acontece. Porque às vezes nós saímos da nossa casa esperando uma palavra humana, uma pessoa, um homem, uma irmã, um profeta, uma profetisa. Deixa eu dizer para você, a maior profecia que nós precisamos, ela já nos foi dada e nos foi liberada através do Filho encarnado. Haveria um dia que o menino haveria de nascer e ele nasceu. Seu nome é Jesus Cristo, Emmanuel conosco. Então eu desafio você a se conectar nisso, amém? Eu quero falar com você, hoje de manhã foi uma bênção, viu, irmãos? Nós recebemos o pastor Antônio, lá do Maranhão. Ele estava aqui pertinho da gente, São José do Rio Preto. Deus chamou ele para uma obra no Maranhão, está liderando uma obra lá assim. Meu Deus, o culto hoje durou 2h30. Saímos daqui e tivemos que arrumar um lugar para almoçar, não deu tempo de fazer hoje. Mas foi uma bênção. Ninguém quer ir embora. Não, ninguém também é mentira, né, irmão? Acho que tinha uns 3, 4 que... Mas a maioria não conseguia ir embora, queridos. Deus falando. E Deus nos usou assim para, de fato, né, compreender as estações daquilo que está acontecendo fora dessas 4 paredes também, porque no final nós começamos a conversar uns com os outros e dizer um para os outros, por que nós não estamos participando de algumas coisas que Deus está fazendo? Eu acredito que Deus quer continuar isso nessa noite, amém? Eu vou falar de maneira rápida com você sobre 3 coisas importantes. Eu quero falar sobre 3 pilares na nossa vida que não podem ser negligenciados. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? 3 coisas importantes. Eu quero de fato bater um papo com você, né? A galera do YouTube que está em casa, aqueles que nos assistem, que você possa compartilhar essa palavra, que ela possa ser acessada por outras pessoas. Quanto mais o YouTube compartilha, queridos, mais pessoas são alcançadas. Então, que isso possa acontecer também nas casas. E o mesmo Espírito que está aqui, esteja na casa de cada pessoa que nos acompanha. Eu queria que você pudesse entender de maneira muito objetiva esses 3 pilares. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Diz assim, queridos, olha, Paulo está escrevendo para Timóteo, ok? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Alguns textos dizem, terminei a carreira, terminei a corrida, que me foi proposta e guardei a fé. Eu quero falar com vocês 3 pilares, porque esses pilares, eles são fundamentais na nossa vida. Esse texto nos fala da 2ª carta que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, um discípulo amado, um garoto. Eu sei que você deve ter ouvido muitas ministrações já a respeito desse texto, mas eu vou tentar trazer esse texto para uma realidade assim bem próxima da nossa existência. Às vezes nós ministramos, conversamos sobre algumas coisas e nós, teologicamente, trabalhamos muitos pontos, né, daquilo que é espiritual. Eu quero falar da questão física desses 3 pilares na nossa vida. Quando nós combatemos um bom combate, quando nós corremos uma carreira que foi proposta por Deus, e não pela religião, não pelos homens, não pelas nossas ideologias, sonhos, projetos, mas por Deus. E quando depois de tudo ter acontecido na nossa vida, nós terminamos guardando a fé. Pior coisa que existe, hoje de manhã o pastor Antônio falou algo muito interessante. Ele falou assim, não existe nada pior para uma liderança em fazer algo que Deus não está nisso.
e ser bem-sucedida. Às vezes nós fazemos coisas que Deus não está, mas são coisas que são bem-sucedidas, mesmo Deus não estando. Pastor, é possível prosperar mesmo que Deus não esteja? É possível. Sabe por quê, amados? Porque existem 3 leis na Bíblia. Uma das leis bíblicas é a lei moral. Na lei moral, você trabalha todos os aspectos que diz respeito ao caráter da humanidade. E dentro desses aspectos de caráter do ser humano, você pode se capacitar para muitas coisas. Você pode se tornar uma pessoa educada, você pode se tornar um grande estudioso, um doutor de muitas facetas da vida que nós tantas vezes almejamos. Pode se tornar um grande médico, um grande juiz, um grande promotor, você pode se tornar. São questões morais, queridos. Nós trabalhamos a nossa vida moral em relação à obediência, à disciplina do nosso corpo em relação àquilo e nos tornamos muito bem-sucedidos. E às vezes nós entendemos que a prosperidade de alguma coisa tem a aprovação de Deus porque nós chegamos no topo, no pináculo daquilo que nós buscamos. E nem sempre é uma realidade. Então entender a maneira como Deus colocou uma carreira, uma corrida, aquilo que Ele propôs para mim e para você é muito importante. Então nós precisamos entender, Paulo está falando com Timóteo aqui já no finalzinho da sua vida. Paulo ele foi preso 2 vezes, na sua segunda prisão. A primeira prisão ele foi preso por conta da religião. Paulo ele é levantado depois da sua conversão e começa a falar às pessoas, aos seus ouvintes, a respeito da experiência pessoal que ele tinha tido com Cristo. E ele começa a pregar a Jesus Cristo o caminho. Por conta de Paulo, então, ministrar a Jesus como o caminho, sendo a verdade e a vida, Paulo é perseguido pela religião. Então, por conta da religião, Paulo vai parar numa cadeia. Na segunda prisão de Paulo, Paulo é preso por conta da política. Porque, à medida que Paulo começou a ministrar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que salvava, libertava e curava, muitas pessoas começaram a se dobrar a Cristo o caminho. As pessoas começaram a se converter à palavra, ao Evangelho. Então, a política local daquele período entendeu que Paulo estava levantando muitos seguidores e formando um partido forte. Um partido que poderia concorrer com a política e os interesses políticos daqueles dias. Então eles colocam Paulo de novo na prisão. E as 2 vezes que o apóstolo Paulo vai para uma prisão, queridos, é por conta do Evangelho. No finalzinho da vida, Paulo escreve essa segunda carta, é a última carta que Paulo escreve de todas as cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele tem uma percepção da vida, olhando para o âmbito da vida, não só dos irmãos com quem ele convive, da igreja que Deus colocou nas suas mãos, mas ele passa a olhar um pouquinho para si mesmo. E ele começa então a dizer para Timóteo, sabe, Timóteo, existem algumas coisas que eu quero que você entenda antes de eu partir, filho. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Então Paulo começa a dizer para Timóteo, nesse verso que lemos, que a primeira coisa que a igreja precisa entender nos nossos dias é que nós devemos não romantizar o Evangelho da maneira que nós romantizamos. Quando nós somos alcançados por Cristo, quando Cristo transforma as nossas vidas, quando Ele começa a mudar alguma área, seja ela qual for, por menor ou por maior que seja em cada um de nós, nós precisamos encarar a realidade dos combates que nós temos. A vida cristã, queridos, não é estar num parque de diversão. O fato de Jesus ter alcançado você, as suas lutas, às vezes você tem algum tipo de problema de saúde, tem algum problema relacional, às vezes você tem problema financeiro, às vezes você tem coisas que te alcançaram, às vezes pela tua realidade, coisas das quais você escolheu e por isso está respondendo por isso, foram decisões suas durante o percurso da sua vida, outras que você sequer tem noção do porquê elas estão te cercando e te rodeando todos os dias, são colheitas de pessoas com quem você convive e isso respinga em você. Outras que não é nenhuma coisa nem outra, elas simplesmente fazem parte da vida de todo ser humano na terra, porque todo mundo sofre. Quando Elias entra dentro de uma caverna, queridos, porque ele está com medo de Jezabel, uma rainha perversa que havia declarado que ele seria morto em poucos dias. Ele está com medo escondido e aí ele indaga a Deus a respeito de ter sobrado só ele que se dobrava diante de Deus na terra.
Sabe o que Deus fala para Elias? Elias, você está de brincadeira, filho. Não tem a ver só com você. Sai de dentro dessa caverna. Há mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você está achando que é só você que sofre, Elias? Sai dessa caverna. Sabe o que isso nos ensina, amados? Que quando nós estamos passando por um problema pessoal, tudo à nossa volta fica escuro. E nós temos uma tendência humana de olharmos para o combate das nossas vidas como só nós estivéssemos sofrendo, ninguém mais. É só o meu casamento que tem problema. A gente sequer tem condições de estender a mão para os outros, porque a gente entra naquela percepção assim, eu não tenho condição de ajudar nem a mim mesmo, como eu vou ajudar os outros? E aí começamos a usar textos bíblicos, e os textos bíblicos dizem assim, um deles, olha, aquele que não governa bem a sua casa, então não faz a obra, porque se você não governa a sua casa, não vai para a obra. Aquele que não governa bem os seus filhos, aquele que não governa bem a sua esposa, o seu marido, aqueles que não... Aí nós olhamos para esses textos que são bíblicos, ao invés de nós consertarmos o governo dessas coisas que nos estão sendo exigidas, o que nós fazemos? Preferimos seguir com a nossa vida toda destruída e nos abstermos de servir ao Senhor. Percebe, amados, quando a Bíblia reprova algum tipo de atitude na sua e na minha vida, nos combates que nós estamos vivendo, ela não reprova para dizer, olha, você nunca vai ter condições de servir, você nunca vai ter condições de ser usado, você nunca será uma voz na terra em meu nome. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, muitos outros venceram. Olha para a galeria dos heróis da fé. Hebreus nos fala, Hebreus 11, de homens e mulheres dos quais o mundo não foi digno deles, porque eles tiveram uma posição no Senhor que mudou a história de todos aqueles que vivenciaram o que eles estavam passando e mudou a nossa história até nos dias de hoje. Por conta de uma posição. Deus está querendo dizer, se a sua casa não está bem governada, se você está nesse combate, se os seus filhos estão fora, pais, deixa eu dizer algo para vocês, eu tenho 2 filhos, nunca desista dos seus filhos. Às vezes nós achamos que os filhos não têm mais jeito, às vezes nós estamos cansados, lutando, remando há 1, 2, 10, 15, 17 anos com a mesma situação. Eu vou dizer para você, o mesmo Deus que salvou ontem, salva hoje. O mesmo Deus que curou ontem, cura hoje. O mesmo Deus que libertou ontem, liberta hoje e haverá de libertar todos os dias das nossas vidas, porque o nosso Deus é soberano. Nós precisamos seguir crendo, queridos, mas nós nos conformamos, porque nós entendemos que os combates da vida, parece que só em nossa casa que a coisa não acontece, parece que só em nós a prosperidade não chega. Não é uma realidade. Às vezes vocês veem um pastor, né? Às vezes vem um ministro, às vezes vem um amigo rico, às vezes vem uma pessoa que se deu bem na vida. Às vezes você vê e você acha assim, deixa eu dizer para você, irmãos, a maior pobreza que existe na vida de um ser humano é a quantidade de dinheiro que ele carrega sem Jesus. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nos nossos dias. E Paulo está nos dando uma ideia. Qual que é a ideia que Paulo está nos ministrando? Timóteo, eu estou chegando no finalzinho da vida, filho, e eu quero falar sobre 3 pilares para você. E o primeiro pilar que eu quero que você perceba é que ao olhar para a vida, você não deve olhar para a vida pelo para-brisa do carro, você deve olhar pelo retrovisor. Nós precisamos olhar para o retrovisor, queridos, e entender que quando nós enxergamos aqueles que estiveram atrás de nós, hoje nós estamos sustentados porque homens e mulheres entregaram as suas vidas em coliseus, porque Jesus subiu na cruz do madeiro um dia para que eu e você pudéssemos ter a salvação e o nome escrito no livro da vida. Quando nós olhamos para o retrovisor, nós começamos a entender que nós não somos a última bolacha do pacote, que nós não somos o inventor de todas as coisas. Hoje as pessoas, olha, lâmpada de LED, você viu? Inventaram a lâmpada de LED. Quem inventou a lâmpada mesmo foi Thomas Edison lá atrás, depois de mais de 2.000 tentativas. Mas hoje nós nos achamos o inventor de tudo, porque nós não entendemos os combates da vida. O que Deus está fazendo nesses dias na sua casa? Quais são as suas maiores lutas? Eu quero dizer para você, igreja, se Deus trouxe você aqui nessa noite é porque Ele se preocupa com o seu momento.
Existem coisas, lágrimas, que só você sabe que você está derramando. Mas é bom que só você saiba mesmo, porque existem coisas que nós não precisamos colocar nos outdoors da vida. Nós não precisamos colocar em todas as mídias da vida. Nós precisamos entrar no nosso quarto muitas vezes e dizer: Senhor, Tu conheces a minha alma. Salmo 51, Davi está passando por uma grande crise existencial. Uma grande crise existencial, igreja. São momentos na vida que você não sabe se você quer seguir ou se você quer parar. Tribulações, lutas, pelejas, batalhas, coisas das quais fogem das nossas mãos. Nós não temos condições, não é o nosso sonho, não é o nosso projeto. Porque eu estou nessa, Senhor? Porque isso aconteceu comigo, Senhor? Tantas pessoas, por que comigo? Por que na minha casa? Deixa eu dizer para você, quando Davi está nessa crise existencial, sozinho diante de Deus, ele escreve um dos salmos mais lindos a respeito da sua alma. E ele chega a uma conclusão nesse salmo, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. Sabe por quê, Senhor? Em última instância, não são os reinados dessa terra, não é aquilo que o Senhor me confiou nas mãos de maneira humana, não são as posições e os status que eu carrego, não são essas coisas que vão fazer diferença naquele grande dia, mas naquele grande dia o que vai fazer diferença é o que o Senhor colocou em mim, é a essência daquilo que eu me tornei por conta do Senhor. É isso que faz diferença nas nossas vidas, amados. Quantos estão entendendo isso? Deus está fazendo algo aí dentro muito maior do que o que Ele está fazendo aqui fora. Nós às vezes desejamos assim surpreender as pessoas. Não surpreenda as pessoas. Deixe Deus te usar na medida e na proporção daquilo que Ele está fazendo nos combates que você está lutando. Agora, combate, queridos, não é algo tão simples. Porque quando nós falamos em combates, em guerras, quando você vai para a Bíblia para entender as guerras, quando você olha para os nossos dias para entender as guerras, você vai ter que entender um pouquinho de projetos, de posicionamentos militares, de ações militares. Você vai ter que entender isso, porque é uma guerra. Nós estamos travando um combate, uma batalha, uma guerra. Quem é militar e tem disciplina militar sabe disso. É difícil para nós entendermos essas coisas, porque muitos de nós não passamos por uma carreira militar. Nós não entendemos a disciplina do militarismo muitas vezes dentro de uma corporação. Para nós, assim, às vezes são coisas que é tão distante que chega a ser surreal. Mas as pessoas que passaram, elas entendem. As pessoas que estão dentro, elas entendem. Existem algumas coisas dentro de uma disciplina militar, queridos, que chama-se disciplina, é uma delas. Todo militar tem que ter uma disciplina. Alguns, depois de muitos anos, eles vão negligenciando a disciplina. Às vezes fica até difícil correr atrás de alguns, porque vão negligenciando, mas é uma realidade, vão se acostumando. Mas quando você entra na corporação, muitas disciplinas te são exigidas, muitas disciplinas. E as disciplinas, queridos, vai trazer sobre mim e sobre você condições para o dia da batalha. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Paulo está dizendo para mim e para você, como ele disse para Timóteo: Timóteo, deixa eu dizer para você, não existe uma maneira de um bom combate se não houver uma disciplina na vida de vocês, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós desejamos vitórias, amados, mas não temos condições de lutar com ninguém. Nós desejamos a vitória, nós desejamos as conquistas, mas nós não desejamos esticar os nossos músculos espirituais. Todo militar precisa conhecer os seus armamentos. Não existe um militar que possa estar na posição que está sem conhecer a arma que carrega. Você tem que decorar de cor salteado a arma que você carrega. Todas as vezes que um militar ele guarda a sua arma, ele precisa lubrificar ela antes. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você, a nossa arma é a palavra de Deus. Mas você, guardando a palavra de Deus, sem que ela esteja lubrificada pelo óleo do Espírito, ela não deixa de ser apenas um livro nas suas mãos. Às vezes nós temos um livro nas mãos, mas nós não temos o poder desse livro fluindo em nós, através de nós, porque nós não temos o óleo do Espírito. Porque nós tratamos de todas as coisas em relação à palavra de Deus da maneira que nós entendemos que deve ser, porque não temos disciplina. Então usamos a Bíblia como uma caixinha de sorte. Hoje eu não levantei bem, nossa, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou mal, nossa, eu vou abrir um versículo aqui, Senhor, meu Deus, me ajuda. Aí você abre e você nem entende muito, e de repente você vê uma palavra lá sobre o filho de Davi, e você está tentando um negócio próprio, alguma coisa, e quando você abre, cai lá sobre Absalão. Absalão é o filho de Davi. Você fala, vou abrir um salão. É o que Deus está falando comigo.
Vou abrir um salão. Amados, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Deixa eu dizer para você, isso aqui não é caixinha de sorte. Ou nós conhecemos as armas que nós carregamos, queridos, ou nós não vamos ter um bom combate na vida cristã. Tem uns que estão indo com força. Absalão é bom, né? Absalão lá, irmão. Não, é chique, essa é chique. Deixa eu falar para vocês. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Meu Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser encarnada nos seus soldados. Quando Deus passar em revista o exército que se chama igreja, nós precisamos estar aptos. Você vai ver textos na Bíblia dos quais todos os guerreiros e todos os soldados, eles tinham a obrigação, queridos, militar, de polir os seus escudos, de desembainhar as suas espadas e afiá-las. Todos os escudos do reinado dos reis, eles tinham que estar brilhando, intactos, toda a armadura revisada. Qual foi a última vez que nós revisamos a armadura que Deus colocou em nós, espiritualmente dizendo? Da palavra, da oração, do jejum, do perdão, do quebrantamento, da entrega, do serviço. Qual foi a última vez? Nós precisamos avaliar isso. Sabe outra coisa que os militares fazem, queridos? Você nunca vai chegar em qualquer lugar que os militares estão em campana, ou eles estão trabalhando, ou eles estão instalados. Você nunca vai chegar em um lugar desse e não haverá alguém de prontidão cuidando dos demais. Sempre haverá alguém em prontidão. Sempre haverá alguém cuidando e velando e zelando da vida dos demais. A Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso guarda em Israel, Ele não dorme nem tosqueneja. Sabe por que Ele não dorme nem tosqueneja, queridos? Porque Ele sabe que no combate da vida cristã, como Paulo está escrevendo para Timóteo, nós não temos um segundo de paz sequer. Algumas pessoas falam assim: pastor, é bom levantar de madrugada porque a fila é menor, né, para a gente orar. Você levanta de madrugada aqui, mas lá no Japão é dia, está orando lá também. Você acha que a fila vai ser menor? Lá tem um monte de gente orando, lá está um sol estralando quando aqui está noite. Irmãos, nós precisamos tirar essas minhocas da nossa cabeça. A questão não é se você levanta aqui para a fila ser menor, a questão é se você levanta. Alô? Amém? A questão é se nós estamos levantando, para entender a nossa posição no combate, que nós estamos enfrentando uma guerra. Gálatas, querido, nos fala que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, para destruir todas as hostes espirituais da maldade. Agora, quais são as armas que nós temos? Nós sequer conhecemos as nossas armas. Paulo está nos deixando uma grande reflexão de vida. Ele está dizendo: filho, quando nós somos levantados, nascemos de novo em Cristo Jesus, nós precisamos combater um bom combate. Nós precisamos combater. E combater combate, queridos, eu vou dizer algo para você. Existem momentos que você precisa ter planejamentos de guerra. Pastor, me ajuda nisso, eu te ajudo. Esse problema com o seu cônjuge, talvez você esteja usando as armas erradas. Esse problema com seus filhos, talvez você esteja usando as suas armas erradas. Esse problema com a pornografia, talvez você esteja usando as armas erradas. Problema com a mentira, problema com a maledicência, problema com o descaso e o desprezo dos outros, a falta de perdão, talvez você esteja usando as armas erradas. Sabe por quê, amados? Todas as vezes que nós discernirmos o problema, nós precisamos entender qual estratégia e qual arma nós vamos usar. Eu tenho estratégias, amados. Eu me lembro de uma vez, ainda recém-convertido, eu e a Giovana, nós namorávamos ainda, nem casados éramos, e nós tínhamos o desejo de casar, mas nós enfrentávamos muita privação financeira para concluir o casamento. Então Deus começou a me dar algumas estratégias a respeito de algumas coisas que eu precisava enfrentar. E sabe uma das estratégias que Deus me deu? Eu comecei a levar Deus às pessoas que poderiam de fato influenciar um momento importante da minha vida em relação ao meu caráter. E algumas pessoas então começaram a brotar de dentro de mim de coisas que eu precisava resolver. E aí eu comecei a sair, queridos, e resolver esses problemas.
E aí Deus um dia me deu uma estratégia, Ele falou: Anderson, mais do que ficar levando a mim para essas pessoas, tragam essas pessoas a mim. E eu entendi que Deus estava me pedindo para orar e jejuar por elas. E eu comecei a dobrar o meu joelho em relação a uma série de coisas que eu precisava resolver, que estavam pendentes na minha vida. Porque se eu ia seguir uma nova vida com Jesus, aquele passado meu precisava ficar para trás. E eu comecei então a bombardear essas vidas de oração, de jejum, de clamor, de quebrantamento, colocando eles diante de Deus, apresentando nomes, apresentando as situações, as circunstâncias, e pouco a pouco, querido, Deus foi fazendo a obra em todas as pessoas que eu fui levando diante dele. Às vezes nós usamos as armas erradas nos combates. Você quer mudar o seu cônjuge, e sabe o que ele fala quando ele olha para você? Mas ela não muda, mas ele não muda. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, leve o seu cônjuge para Deus, ao invés de ficar empurrando Deus ao seu cônjuge. Peça para que Deus, de fato, possa levantar uma maneira, um método, uma forma de que essa pessoa seja alcançada de maneira sobrenatural. Paulo não fala só do combate, queridos. Paulo nos fala de uma corrida. Sabe, queridos, a respeito de corrida, eu quero falar com você o seguinte: se você é daqueles que costuma fazer algum tipo de exercício físico, corrida cansa. Quantos sabem disso? Quantos já correram aqui? Corrida cansa. Não é fácil correr. Caminhar é uma coisa, correr é outra. E a vida cristã, na verdade, amados, ela não é uma corrida de tiro de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Nós corremos enquanto estivermos nesse corpo. Uma vez nascidos de novo, nós vamos correr até o dia que o Senhor chamar a nossa senha. Nós precisamos entender que em meio aos cansaços, amados, nós não devemos parar. Nós precisamos descansar. Uma outra coisa que Paulo está nos ensinando: eu corri a carreira que me estava proposta, mas nós só vamos conseguir correr a carreira que nos está proposta se nós pararmos para descansar quanto necessário. Às vezes algumas pessoas, já deve ter acontecido isso com você, percebe se já aconteceu ou não. Você já ouviu de alguém assim que é amigo, amiga, que eles falam com orgulho assim, eles enchem o peito, murcham a barriga e falam assim: cara, faz 12 anos que eu não pego férias, estou trabalhando direto. Fala com orgulho assim, já viu? Faz 10 anos que eu não tiro férias. Deixa eu dizer para você, a maior besteira da vida que você está fazendo. Você vai morrer, o serviço vai continuar aí. É por isso que você tem problemas em casa com os filhos, com a esposa, com o marido. É por isso que você tem problema com os seus familiares, com os irmãos da igreja. É por isso que você começou a ser uma pessoa irritadiça, você não se conhece mais, você olha no espelho e tem saudade de quem você era, porque você está no limite do estresse. Aprenda a descansar, irmão. Aprenda a descansar, irmã. Quando nós estamos correndo demais, nós precisamos parar um pouco. Deixa eu dizer para você, eu lido com famílias hoje, atendo homens e mulheres, dos quais as filhas que eles criam, a filha chama ele de tio, porque a filha que deveria chamá-lo de pai, está em casa com a mãe que não deu certo. Então hoje ele está num outro relacionamento, cria uma filha que não é dele. A filha não pode chamá-la de pai, chama de tio. Enquanto a filha que precisava chamá-lo de pai tem a ausência dele todos os dias, porque não deu certo, porque ele não entendeu a importância da família e do relacionamento dentro de casa. Está entendendo? Conta maluca, né? Conseguiu fechar essa conta comigo? Deixa eu dizer para você, quando você para, você começa a perceber que você não viu seus filhos crescerem. Você fala: meu, ela já se tornou moça, eu não sabia. Existem pais, queridos, que sequer sabem que a filha se tornou moça. Estão entendendo a linguagem, né? Tem criança aí, mas estão entendendo a linguagem, né? Existem pais que sequer sabem que a filha se tornou moça. Sabe por quê? Não para, não tira férias, não curte a família, não tem tempo junto, não se importa com a dor da casa, é amigo de todo mundo lá fora, mas está correndo uma carreira que Deus nunca proporcionou para ele, para ela. Amados, eu atendi pessoas que estavam há 4 meses desempregadas, homens, 4 meses desempregados, 4 meses, fato verídico.
marcou atendimento comigo. Falei, mas qual que é o problema, filho? Está precisando de um emprego? Ele falou, ainda não tive coragem de contar para minha esposa e nem para os meus filhos. Eu saio de casa 4 meses sem ter para onde ir. Volto só à tarde. Sabe o que isso me ensinou, queridos? Me ensinou que nós estamos dentro do mesmo teto, mas nós não paramos para conhecer um ao outro, e quando nós precisamos tomar água, nós não temos quem nos dá um copo de água, para que nós possamos descansar. Paulo está falando de uma corrida, galera. Ele está dizendo, vocês precisam aprender a correr. Vocês precisam entender que nós estamos numa corrida de bastão. Às vezes o bastão está na mão da esposa, às vezes está na mão do marido, às vezes está na mão dos filhos. Existem pais que ficam depressivos, são os filhos que os sustentam nesse período de depressão até que eles possam sair. E eles saem para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas nós somos uma família, nós precisamos parar e entender uns aos outros. Qual foi a última vez que você deu voz aos seus filhos e ao seu cônjuge em casa? Qual foi a última vez? Corremos demais, queridos. Mas corremos uma corrida que Deus não propôs para nós. Porque nós corremos atrás de um prêmio que perece. Quando Paulo vai falando a respeito da corrida cristã, ele fala, olha, as pessoas correm atrás de uma coroa perecível, nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível e irrepreensível, porque é uma coroa que Deus nos dá, é a coroa da vida eterna. Nós precisamos descansar, queridos, e entender que quando nós paramos, nós percebemos coisas que não estamos percebendo pela corrida que estamos fazendo, pessoal. E por último, se nós precisamos descansar na corrida, Paulo fala da fé. Ele fala do combate, ele fala da corrida, ele fala da fé. Eu finalizo com a fé. Se a corrida e o combate é importante na vida cristã, o que é a fé na vida cristã? É o combustível que move tudo isso. Existem coisas que a nossa mente ela não consegue fechar. O raciocínio não consegue concluir. 1 Coríntios capítulo 13, queridos, Paulo vai nos falar do amor, o maior dom existente na raça humana, dado por Deus como dádiva. E Paulo fala a respeito do dom do amor, e ele diz o seguinte, olha, naquele grande dia, tudo vai perecer, mas 3 coisas vão permanecer. E ele fala da fé, da esperança e do amor. Deixa eu dizer para você, a fé, ela nos foi colocada para que nós possamos nos dobrar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crermos na pessoa de Deus. Quando todas as coisas terminarem, amados, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e capítulo 5, nós vamos ter todas as coisas transformadas na sua essência, como era no início de tudo. Para que a fé, então? Porque a fé não era para esse período e para esse tempo, para que nós pudéssemos ter a consciência de que Deus é o nosso Senhor e Salvador, mas Deus ele faz questão de dizer, olha, lá, depois de tudo, depois de salvos, depois do grande dia, 3 coisas irão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior dessas 3 coisas. Nós vamos ter que ter esperança lá, queridos. Muito embora nós tenhamos todas as coisas restauradas e regeneradas por Deus, mas nós vamos ter que ter esperança. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer de volta as coisas como eram no início de tudo, antes da queda de Adão. E antes da queda de Adão, Adão tinha muitas atribuições no Éden, muitas atribuições. As pessoas falam assim, nossa, maldita a hora que Eva e que Adão pecou, porque hoje eu tenho que trabalhar feito um camelo. Filho, filha, o trabalho já existia antes da queda. Adão já trabalhava antes da queda. O que veio depois da queda? Aí veio a labuta do trabalho. Agora você vai comer do suor do trabalho das tuas mãos. Agora você vai sofrer no trabalho. Ele vai ser cansativo, muitas vezes ele vai ser improdutivo, muitas vezes você vai ter ervas daninhas, muitas vezes você vai plantar e não colher. Quem já sonhou com uma empresa, não, agora eu virei a chave. Quem que já sonhou assim, um multimilionário? Vai, confessa seu pecado aí. Hã? Quem já assistiu o Pablo Marçal aqui? Hã? Hã? Ah, você já tentou ser multimilionário, que eu sei. Mas de repente você acorda, você tem que pôr roupa de pedreiro de novo. Tem que pôr uniforme de enfermeiro, ir para o hospital, tratar dos enfermos. Está tudo certo, queridos. Mas deixa eu dizer para você, o trabalho
ele dignifica o homem. Porque é no trabalho das mãos de Deus que nós somos forjados. Então você precisa entender, queridos, a fé, a esperança, o amor. Paulo está falando da fé, ela precisa ser guardada, porque ela é o combustível de todo combate e de toda a carreira que nós temos. Nós temos uma corrida que nos foi proposta, e eu acredito que essa corrida que nos foi proposta, ela precisa ser vivenciada pela fé, não naquilo que nós somos e temos, mas naquilo que Ele tem e preparou para nós. Onde você quer finalizar, pastor? Eu quero finalizar aqui. Eu quero dizer que antes dos teus projetos e dos teus sonhos, existe um sonho que é muito maior do que o seu, que o meu. Paulo entendeu isso. Ele falou: filho, eu combati o bom combate, eu corri a corrida que me estava proposta, e eu guardei a fé. A fé no quê? De que aquele que prometeu, tudo que me prometeu, desde que me alcançou, é fiel e justo para cumprir na minha vida o prêmio da soberana vocação. Há um Deus que vai cumprir nas nossas vidas o prêmio da soberana vocação, que vai mudar a nossa realidade, a nossa história. Em Apocalipse está escrito que naquele grande dia Ele haverá de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais choro e nem dor, porque Ele será a luz que resplandecerá as nossas vidas, cuidando de nós eternamente. Quantos creem nisso? Nós precisamos entender. Quantos recebem essa palavra? Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero dizer para você, igreja, você que nos visita, Deus tem preparado uma corrida para você, mas eu sei que muitos de nós estamos cansados. E eu sei que Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer te dar um copo d'água. Já assistiu maratonas? Já assistiu pela TV? Já participou? Já assistiu? Os caras passam correndo, as pessoas ficam com uma mesa assim, ó, na beira da calçada. Aí dá um copo d'água assim para quem passa correndo. Quando eu estava preparando essa palavra, eu senti muito forte do Espírito de Deus, dizendo: Anderson, existem pessoas com combates violentos sendo travados nesses dias. E o culto de hoje será um culto onde eu vou dar um copo d'água para essas pessoas. Deus trouxe você aqui porque Ele quer trazer um refrigério na sua alma. Você está combatendo coisas, você está lutando, você está numa corrida, você tem tentado guardar a sua fé, você tem buscado permanecer firme, e Deus trouxe você aqui porque Ele quer de fato trazer descanso e alívio para a sua alma. É um apelo que se eu fizer, quem que não quer alívio para a alma, né, querido? Se eu perguntar, ó, quem quer alívio para a alma? Vem todo mundo aqui. Eu sou o primeiro a pular, pulo de ponta. Pela fé, vou acreditar que esse piso é é um rio. Eu sou o primeiro a pular. Mas eu quero fazer um apelo um pouquinho mais objetivo para você nessa noite. Eu quero de fato, queridos, orar para que Deus possa dar um copo d'água àquelas pessoas que estão no limite. Eu queria que você pudesse se ater ao que o Espírito Santo está falando. Nós temos pessoas dentro do salão que estão desejando desistir de algumas coisas. Nós temos pessoas dentro do salão que desistiram de algumas coisas. Só que essa desistência, queridos, você desistiu de correr a carreira, e essa desistência, ela tem sido uma aflição na sua alma. Porque você tem pensado e entendido que os dias vão tornar as coisas melhores, mas os dias estão passando e está ficando cada vez pior. E quando você olha para si, você está percebendo que tem cada vez menos alegria. Deveria ser o inverso, porque você achou que o tempo ia curar tudo, mas o tempo não está curando. E é para essas pessoas que Deus quer dar um copo d'água nessa noite. Eu vou fazer um apelo. Você vai ter que ter coragem. Não diante de homens, não diante de um pastor humano, mas eu quero orar por você, que de fato você está nessa condição. Você não tem forças mais, você deseja, mas você não consegue. Eu quero pedir que o Espírito Santo possa ajudar você a romper nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você precisa de um copo d'água e você está nessa proporção, eu quero orar por você. Saia do seu lugar.
Não importa quantas pessoas virão, queridos. Eu queria que a igreja estivesse orando. Sai do seu lugar. Você chegou no limite. Esse não é um apelo qualquer, queridos. Não é assim, pastor, estou triste, estou cansado. Não é isso não. Se você está triste, está cansado, mas está suportável, não é para esse tipo de pessoa esse copo d'água do Espírito hoje. São aquelas pessoas que estão dizendo, Senhor, se não houver uma intervenção, eu preciso de uma intervenção. Comece a orar, igreja. Se tem algo que você não deve ser agora um espectador, você precisa ser aquele que clama. Estenda suas mãos para essas pessoas, comece a orar por essas pessoas, comece a declarar sobre a vida dessas pessoas o que é necessário. É possível que aqui no nosso meio, querido, tem mães que foram separadas das filhas, dos filhos, tem pais que foram separados dos filhos, por negligência, por imaturidade, por um momento da vida. É possível que alguns aqui na frente foram separados da intimidade com Deus porque negligenciaram coisas importantes. Mas eu quero orar por você nessa noite. A luta está grande, os desafios são enormes. Você tem olhado, eu sinto mesmo de ministrar isso para você. Você tem olhado para tudo e você tem dito, Senhor, eu quero dizer para você, o bálsamo chegou. O bálsamo chegou na sua vida nessa noite. Deus, comece a orar, igreja. Você que está aqui na frente, comece a orar. Da maneira que você desejar, abrir suas mãos, sua mão no coração. É um momento seu com Deus. Queridos, eu não quero manipulação humana, eu vou deixar Deus tocar a sua vida. Eu vou deixar Deus tocar a sua vida até que eu sinta a direção de chamar algumas pessoas para orar por vocês. Quantos foram abençoados nessa noite? Quantos receberam essa cura, essa palavra? Eu louvo a Deus pela sua vida. Existem coisas no mundo espiritual, queridos, que nós não percebemos com os olhos humanos. O que Deus fez aqui nessa casa, nessa noite, o que Ele tem feito na sua vida hoje, é um divisor de águas para muitos de vocês. É um divisor de águas para nós enquanto comunidade, enquanto igreja. Deixa eu dizer para você, o inferno não resistirá à sua vida. Porque o Senhor colocou nas suas mãos uma palavra. E Ele colocou no seu espírito coragem nessa noite. E eu louvo a Deus. Eu não queria acabar o culto, mas eu preciso. Então abra suas mãos, eu quero despedir você. Deus Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a vida deles e lhes dê a paz. A paz do teu espírito que homem algum pode dar. Que os teus filhos possam sair deste lugar nesta noite completamente transformados pela cura e pela libertação do Senhor. Que o Senhor dê a eles uma ótima semana e que a luz do teu rosto resplandeça sobre os pés dele a tua vontade. No nome do Senhor Jesus, vá em paz, nós te amamos, Deus os abençoe.